Olá, eu quero convidar você para ler comigo a meditação de hoje, que se encontra no Evangelho. Estou com a minha Bíblia aqui, quero ler para vocês, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 27. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: "Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou." E Jesus respondeu: "Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem." Aqui nós temos um exemplo claríssimo do esforço dos contemporâneos de Jesus de transformarem Jesus num objeto de adoração. Nós temos no Evangelho de João também uma outra passagem muito interessante, em que logo após Jesus ter multiplicado pão e peixe, a multidão começou a gritar, querendo fazer dele um rei. E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os seus corações e conhecendo as intenções do coração das pessoas, se afastou para um lugar deserto e os deixou lá. Porque aqui tem uma chave que eu quero que a gente hoje pense na nossa compreensão do que é louvor e adoração e do papel do culto na nossa fé e na nossa espiritualidade. A fé, o culto, a adoração, muitas vezes precisam deste objeto de louvor e de adoração. Nós criamos um Jesus num pedestal, como se ele fosse um ídolo, e aí nós nos prostramos e o adoramos e cantamos para ele, fazemos petições para ele, pedimos a ele que tenha misericórdia de nós. Nós sublimamos a nossa fé. Quer dizer, a gente projeta em Jesus uma imagem que ele nunca quis ter, de ser um objeto de adoração, de ser um objeto de louvor, da gente se ajoelhar aos pés dele e ficar gritando, ou clamando, ou orando, ou rezando, ou recitando frases que o exaltam e o tornam sublime. Ele nunca quis isso. Aliás, ele rejeitou esse tipo de coisa. Jesus queria, antes, que as pessoas seguissem os seus mandamentos. E aqui ele deixa bem claro a essa mulher que disse: olha, vamos exaltar a mulher que te amamentou e que te deu a luz. Vamos tornar Maria um objeto da nossa adoração e do nosso louvor. E, por consequência, ele também, né? Claro. E aí ele rejeita isso, dizendo assim: não, antes são felizes não os que me adoram ou adoram a minha mãe. São felizes aqueles que obedecem a minha palavra. Porque, na verdade, Jesus não quis gerar devotos. Jesus não quis gerar pessoas que ficam no culto, numa atitude religiosa de adoração, mas não cumprem as suas palavras. São aqueles que louvam com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Tiago também denuncia isso, dizendo que o objetivo maior de Deus é que nós sejamos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então, assim, a adoração não pode ser uma fuga de a gente deixar de cumprir os mandamentos porque nós estamos adorando. Aliás, a adoração só faz sentido se ela for motivadora de incorporarmos os valores de Jesus. Quer dizer, eu adoro a Jesus, eu louvo o nome dele, não para tornar ele um objeto da minha adoração, mas eu louvo e o adoro para que o que ele me ensinou, o que ele viveu, se torne motivo da minha vida, da minha decisão existencial, dos caminhos que eu vou escolher, das esquinas pelas quais eu vou dobrar e dizer: é por esse caminho que eu vou e não por esse. Entenderam? Então é muito necessário. Por quê? Porque eu vejo algumas manifestações de fé pelo Brasil hoje para que uma doença desapareça, para que o Covid deixe de matar pessoas nas UTIs, como se tornando Jesus o objeto da nossa adoração, ou exaltando o máximo possível o seu nome, aquele mal que está sobrevindo a nós, ele vai desaparecer e Jesus vai
ordenar que ele desapareça com um estalar do dedo ou com uma palavra dele. Não. Para que esse mal desapareça, nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos tornar cumpridores dessa palavra. E um dos cumprimentos dessa palavra é agora a nossa atitude responsável de ficarmos em casa e não sermos transmissores de um vírus que pode matar outras pessoas, entenderam? E não só isso, a gente também agora dividir não o que temos, porque agora ninguém tem para dividir. Está todo mundo racionando, está todo mundo com pouquíssimo em casa. Dividir o que nós não temos. Dividir o que nós não temos agora é tornar a palavra de Jesus real na nossa vida e na nossa existência. É muito necessário que a gente reconfigure na nossa cabeça o papel da religião e o papel da espiritualidade. O caminho de Jesus e o caminho normal de todas as religiões. O caminho de Jesus não é o da forma religiosa de criar devotos. Jesus quer seguidores, discípulos e discípulas. Jesus quer homens e mulheres que encarnem no seu viver os valores do reino de Deus. E assim, com os valores do reino de Deus, nós vamos sim, como Jesus queria que nós nos tornássemos, agentes, missionários, transformadores de uma realidade perversa, cruel, que está abatendo e destruindo com milhares de vidas pelo Brasil inteiro. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que as palavras de Jesus e o exemplo de Jesus sejam de verdade uma inspiração para a nossa caminhada em um tempo tão obscuro, tão tenebroso, que é esse tempo que vivemos agora, tá bom? Que Deus abençoe de novo a você e sua casa. Lembre-se que juntos e juntas, unidos e unidas, nós vamos muito mais longe.